verso primeiro. Leia aí, só para os irmãos entenderem. E houve uma longa guerra entre os da casa de Saul e os da casa de Davi. Sim. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam enfraquecendo. Davi ia se fortalecer. Pronto, é a primeira coisa. Davi começou bem. Isso aqui é lindo, gente. Quando eu leio essa expressão, Davi ia se fortalecer, nesse próprio texto bíblico que o pastor leu, nós podemos analisar claramente que o texto ele vai dizendo que Deus vai firmando a Davi. Pode falar aí. Ah, sim, obrigado. Então observem bem, ele ia se fortalecendo. Davi, ele foi um grande soldado, era um guerreiro, mas vocês sabem da guerra civil que vai existir entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas Davi está em Hebrom. E quem está agora no poder é Isbosete, que é filho de Saul. Mas ele tem um comandante forte, que tem mais poder do que ele, que era Abner. E Abner era sagaz, era potente, era grandioso. É nesse impasse todo, é nesse conflito, é nessa situação toda calamitosa que aparece a figura de Davi. E aquele homem que era um fugitivo, perseguido por Saul, a Bíblia diz que agora ele começa a ir como? Se fortalecendo. Ou seja, em meio ao perigo, em meio às perseguições, em meio à calúnia, em meio a tudo aquilo, Davi estava sempre próximo de Deus. Ele estava ocupado, ele estava em oração, ele estava com o grupo dele trabalhando, ele se preocupava com a proteção dele, do seu grupo, dos seus pais. Então ele ia orar, ele buscava a Deus. Então quando ele começa bem. E enquanto ele se volta para Deus, a Bíblia diz que Deus vai lhe fortalecendo. Veja que ele está em crise, veja que ele antes era perseguido, veja que ele tem uns 600 homens com ele, veja que ele está sem o poder ainda, mas a Bíblia diz que Deus ia fortalecendo. Porque no meio da crise, no meio da prova, no meio da luta, o que ele fazia? Ele buscava ao Senhor. Quantas pessoas não começaram bem? Quantas pessoas que começaram com lágrimas, com choro, com sofrimento, mas em meio a toda crise se voltava para quem? Para o Senhor. E como se voltava para o Senhor, Deus fazia o quê? Fortalecia. Porque o próprio Paulo diz em Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor. 2 Timóteo 2,1, tu pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, ele começa bem. Quantas pessoas não começaram bem? Era lá no interior, ou numa cidadezinha, ou no mato, mas na pobreza, naquele espírito de humildade, aprendiam a depender de Deus. Na simplicidade, começaram tão simples e Deus fortaleceu. Davi não era ninguém, mas no meio de tudo isso, Deus começa a fortalecer ele. E a Bíblia diz que as coisas começam a ir bem para Davi. Veja que isso é muito lindo, irmãos. O Senhor ia fortalecendo, Davi ia bem. E aí, como ele ia bem se fortalecendo, a primeira estrutura que começa é com a família. Não é assim? Vamos ver o verso primeiro de novo, vamos lá. Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo e os da casa de Saul iam enfraquecendo. Deus, ele tinha um projeto com a família de Davi. Agora, a família de Saul vai se enfraquecendo e a de Davi vai fortalecendo.